Bem, iniciando oficialmente mais um episódio do Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, em que eu destaco um determinado tema do direito administrativo. A gente analisa algumas questões estrategicamente selecionadas para que você possa identificar quais são os elementos conceituais, teóricos, legais, jurisprudenciais que são necessários você compreender e memorizar para que possa resolver com tranquilidade todas as questões daquele mesmo tema, independentemente da banca, independentemente do cargo. Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, acione o sininho, deixe o seu comentário, porque a gente já vai iniciar testando aqui agora a caneta mágica, episódio número 93, pregão. É a parte 2, a parte 1 foi a parte do raio-x da questão, da análise das questões, e agora a gente vai para a teoria. Então, revisão e aprofundamento. A nossa lei base é a Lei 10.520, mas é bom você colocar aqui também o seguinte, o decreto 10.024 de 2019. A gente vai traçar alguns poucos detalhes desse decreto, porque eu vou precisar de mais uma aula, a parte 3, para a gente aprofundar os detalhes do decreto que trata do pregão eletrônico. Aqui agora a gente vai fazer um panorama aprofundado, detalhado da lei e dos detalhes do procedimento licitatório na modalidade pregão. Iniciando, então vamos começar o seguinte, entendendo o pregão. Então, vamos começar com a chamada lógica básica. Pregão não é algo diferente de licitação. Pregão não é uma coisa distinta de licitação. A gente não tem a licitação lá da 8666 e o pregão. Não. Pregão, apesar de estar numa lei à parte, numa lei distinta da 8666/93, o pregão é uma das modalidades. Então, nós temos a concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, e esta modalidade é o pregão. Quando você troca a modalidade, você troca o passo a passo, a sequência procedimental de se realizar a licitação. Mas trocou a modalidade, continua sendo licitação, ou seja, um procedimento que tem 3 propósitos. Então, nunca se esqueça disso. O pregão é uma modalidade licitatória que mantém os 3 propósitos, as 3 finalidades da licitação. Então, no artigo 3º da Lei 8666/93. Então, qual é a primeira? Você anota aí. Qual é a primeira finalidade da licitação, inclusive na modalidade pregão? Primeira finalidade, escolher a proposta mais vantajosa para a administração. Então, finalidade número 1, propósito número 1 de qualquer licitação, incluindo na modalidade pregão, é escolher a proposta mais vantajosa. Escolher, permitir que se escolha a proposta mais vantajosa. Este é o propósito número 1. Propósito número 2, igualmente importante, nem mais nem menos, igualmente importante. Propósito número 2, anota aí. Garantir a isonomia constitucional entre os licitantes. Essa isonomia, essa igualdade é a igualdade material. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. O que eu estou fazendo aqui é uma pré-introdução ao tema. Então, se o tópico 1 é uma introdução, o que eu estou falando agora é uma pré-introdução. Eu estou dizendo, pregão é uma modalidade licitatória, então quando se realiza o pregão, está se realizando uma licitação e, portanto, essa licitação na modalidade pregão tem 3 propósitos. Propósito 1, você já notou, escolher a proposta mais vantajosa. Finalidade, propósito número 2, garantir a isonomia constitucional entre os licitantes. Essa isonomia, essa igualdade, é a chamada igualdade material. Tratar igualmente os iguais e desigualmente na medida de suas desigualdades.
Dentro da licitação, a gente pode ter tratamento favorecido para micro e pequena empresa. Nós já vimos aqui em episódios anteriores. E é possível um tratamento favorecido no caso de empate entre estrangeiros e empresas brasileiras, um tratamento favorecido para as empresas brasileiras desde que haja empate. Terceiro propósito, anota aí. Terceiro propósito da licitação, de qualquer licitação, incluindo na modalidade pregão. Promover o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento nacional sustentável. Esse desenvolvimento nacional sustentável é a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade estratégica e a sustentabilidade da segurança nacional em alguns aspectos. Sustentabilidade, promover a sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento sustentável nacional. É o terceiro propósito. Feito isso, feito essa pré-introdução, a gente vai entender o pregão como o quê? Modalidade licitatória. Modalidade licitatória a exemplo das outras. Então, tal qual concorrência, convite, leilão e por aí vai. Então, o pregão não é algo distinto da licitação. O pregão é uma das modalidades de se realizar o procedimento licitatório. Portanto, como eu disse na pré-introdução, é uma modalidade que visa os mesmos propósitos de toda e qualquer modalidade licitatória, que são aquelas três: proposta mais vantajosa, isonomia e desenvolvimento nacional sustentável. Feito isso, tendo esta noção, o pregão é uma modalidade licitatória. E o que vai diferenciar o pregão das outras modalidades? A sequência procedimental, da hora que se inicia à hora que se conclui a fase externa, vai sofrer algumas alterações. Alterações significativas, como a inversão das fases do procedimento. Tudo isso a gente vai ver mais adiante. Mas vamos lá. Modalidade licitatória, beleza. Além disso, a modalidade pregão é para aquisição, olha só, para aquisição de bens e serviços comuns. Eu quero que você coloque aí nos comentários quantas vezes se repetiu essa expressão, aquisição de bens e serviços comuns. Nós resolvemos no episódio anterior 21 questões. Fizemos o raio-x de 21 questões, de bancas diferentes, concursos diferentes. E na maioria dessas questões, esta expressão conceitual apareceu. Coloca aí nos comentários se eu estou mentindo, sim ou não. Alguém chegou a contar quantas vezes esta expressão, aquisição de bens e serviços comuns, porque isso aqui é o objeto, coloca aí, é o objeto da licitação na modalidade pregão. A aquisição de bens e serviços comuns é o objeto licitatório, o objeto a ser licitado, o objeto que será escolhido entre as propostas ofertadas quando se realiza a licitação na modalidade pregão. Inclusive, já é a abertura, artigo 1º e 2º da Lei 10.520 está nesse sentido. Beleza. Então, a aquisição de bens e serviços comuns é o objeto a ser licitado. A gente precisa saber o que é isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Se você acompanhou a aula anterior, aí no seu rascunho tem ou não tem uma pergunta, um questionamento, uma question simples acerca de o que é a aquisição de bens e serviços comuns? Por quê? Porque isso é altamente importante. Então, pregão é uma modalidade licitatória
e é para aquisição de bens e serviços comuns. Eu posso te dar uma dica, que inclusive foi algo que vocês viram comigo no episódio anterior. Sempre que a questão fala aquisição de bens e serviços comuns, não precisa ficar com medo de pegadinha. Ele só pode estar falando do pregão. Então, quando você bate o olho numa questão de prova, numa assertiva, e ela expressamente, literalmente diz aquisição de bens e serviços comuns, automaticamente na sua cabeça você pensa pregão. Aí você continua lendo o item para saber se ele vai confirmar ou não, ou se ele vai negar. Mas automaticamente você vai associar a aquisição de bens e serviços comuns com a modalidade pregão e é isso. Professor, mas eu posso usar alguma das outras modalidades comuns? Eu posso usar concorrência, tomar de preço e convite para aquisição de bens e serviços comuns? Você pode. Só que o mais adequado, o mais pertinente é usar o pregão. Tanto é que o decreto que nós vamos analisar na próxima aula, ele diz que, sendo a aquisição de bens e serviços comuns padronizáveis, a gente já vai ver o que é padronizável, sendo a aquisição de bens e serviços comuns, é obrigatória a licitação e na modalidade pregão eletrônico. Fique com calma, só a introdução. Feito isso, a gente vai para um detalhe. Você deve estar lembrado que as modalidades comuns da 8666, concorrência, tomada de preço, convite. Lá no artigo 23 da 8666, atualizado por uma legislação recente, você tem uma tabela, uma planilha com valores, limites de valores. Concorrência acima de tais valores. Tomada de preço dentro da faixa de valores X. Convite é a mesma coisa. Então vejam, no pregão, a primeira grande diferenciação da modalidade pregão em relação às outras modalidades está aqui, ó. Está aqui. Independe de valor. Quando se vai fazer o enquadramento da modalidade cabível naquele objeto que se pretende contratar e por isso previamente vai licitar, você não leva em consideração o valor orçado. Então, se o valor é de R$1 ao infinito, em tese, não importa. Então, é possível utilizar a modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, e isso é o critério definidor, a aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor orçado. Pode ser um orçamento de alguns poucos reais, pode ser um orçamento de bilhões de reais, não importa. Então, o valor estimado da futura contratação não é critério preponderante para excluir ou para incluir a possibilidade, o cabimento da modalidade licitatória pregão. E fique bem claro, esse é um fator muito importante. Então, independe do valor orçado, o valor estimado, a gente vai falar daqui a pouco em que momento, em que fase se faz esse orçamento, essa estimativa de valor de mercado do bem que se pretende licitar na modalidade pregão. Prosseguindo, vamos avançar. Então, até agora, coloca aí nos comentários, eu não vou avançar se você colocar. Pegou o entendimento? Foi suficiente para você pegar o entendimento fundamental, o entendimento básico do pregão? Ou seja, o que é o pregão, para que serve o pregão e qual é um fator preponderante ou não para se enquadrar a licitação na modalidade pregão ou não. Coloca para mim nos comentários se está tudo ok, aí a gente avança para o próximo tópico. Estão dizendo que está tudo ok, já tomei a minha água, a gente avança. Beleza. Eu havia prometido, desde a aula anterior, o episódio 92, que uma coisa que a gente ia definir com precisão cirúrgica, porque isso se repetiu demais nas questões, e não só naquelas que eu selecionei, mas em todas as demais, o que significa bens e serviços comuns.
Eu te pergunto, essa expressão bens e serviços comuns apareceu com alta frequência nas questões que analisamos? Sim. E o que significa? Olha, quando é que nós teremos bens e serviços comuns? São aqueles que admitem padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos no edital. O que é isso? Olha, como na modalidade pregão as propostas só serão disputadas no preço. Pregão é preço, ó. Pregão é preço. Não tem outro fator. Para que a administração discuta só o preço e não tenha problemas com a qualidade do produto ou serviço, o pregão só vai ser cabível quando este produto, este bem ou esse serviço admitir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente fixados no edital. Professor, só me dá um exemplo? Sim. A administração coloca assim, caneta esferográfica azul transparente. Então, ela está percebendo que no mercado nós temos caneta esferográfica, caneta tinteira, caneta nanquim. Ela quer a caneta esferográfica. Ela pode colocar a ponta, ponta 1.2, ponta 0.7, ponta 0.5. Ela pode botar na especificação, depende do uso que vai ser feito. Porque ela já sabe que quando ela estabelece esse padrão, ou seja, caneta esferográfica azul, as marcas existentes no mercado comercializarão mais ou menos o mesmo produto. Um pode ser um pouco melhor que o outro, tal, mais barato, mais sofisticado, mas basicamente é o mesmo produto. Atende às expectativas. A não ser que seja um produto de péssima qualidade, isso ainda pode ser testado ao longo da licitação. Quer ver um outro padrão? Quando a administração diz, se ela coloca no edital, automóvel, sedã, preto, 4 portas, airbag, ar-condicionado, vidros elétricos, potência de tantos cavalos. Ela está especificando um padrão que no mercado já corresponde a um certo tipo de bem. Pode mudar a marca, mudar o modelo, mas o padrão do veículo, que é o veículo sedã, normalmente utilizado para o corpo executivo, né? Diplomatas, senadores, ministros, presidente da República. Então, ela já tem esse padrão. Então, bens e serviços comuns. Esses comuns significa que padrões de desempenho e padrões de qualidade podem ser objetivamente, sem margem para subjetivismos, objetivamente definidos no edital. Agora tem um detalhe. Esta padronização, então isso aqui, nós estamos falando de quê? De bens e serviços comuns são bens e serviços padronizáveis. Padronizáveis. Padronizáveis significa exatamente o quê? Padrões de desempenho e padrões de qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, sendo vedada a preferência por marca ou modelo específico, salvo raras exceções, eu vou mencionar. Agora, esta padronização, ela deve levar em consideração as especificações usuais do mercado. Anota uma coisa aí. Quem define as especificações do bem, os padrões de comercialização, não é o poder público.
Não foi o poder público que determinou que se fabricasse, as várias montadoras fabricassem automóvel, sedã, preto, 4 portas, airbag. Ah, é para a polícia? Não foi a administração que determinou que se fabricasse um veículo SUV, motor a diesel, altura do chão tal. Tudo bem? Então, a padronização só é possível, ela só é possível quando o mercado já tem o quê? Especificações usuais. Existem especificações para comercializar impressoras, cartuchos de tintas, canetas, lápis, vários materiais, perfuradores, até papel. Tem o papel A4, tem o A3, o A5. Então, o mercado é que dita as especificações. Existindo especificações usuais no mercado, significa que pode ser estabelecido padrão de desempenho e de qualidade no próprio edital. E, portanto, se o mercado já tem especificações usuais e, por isso, se admite padrões de desempenho e qualidade objetivamente especificados no edital, significa que para este bem ou para esse serviço, ele se considera um bem ou serviço comum. E, sendo bem ou serviço comum, é possível utilizar a modalidade pregão para que a administração faça a licitação visando contratação e aquisição superveniente deste bem ou deste serviço. Estes dois itens aqui, olha, apareceram e aparecem com altíssima frequência, altíssima recorrência em provas de concurso, independentemente da banca, independentemente do cargo, independentemente do ano. Fiquem atentos a isso. Você tem de ficar atento a esse detalhe. Isso tem de entrar no seu material de revisão. Isso tem de estar sendo revisto continuamente. Prosseguindo. Obrigatoriedade do pregão. A modalidade pregão, ela é obrigatória, ela é facultativa, tem certos casos que é obrigatória, certos casos facultativa. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? O Até Passar está perguntando o seguinte: aquela época que a PM pegou umas viaturas que ficavam capotando porque não tinham tração, podia trocar ou não? A pergunta é o seguinte: o veículo em si veio com defeito ou a categoria do veículo não suportava o uso arrojado que a PM faz? Se o veículo em si veio com defeito de fabricação, aí vai ter de substituir. Normalmente vai uma cláusula no contrato, vai ter de substituir. Se todos vierem com o mesmo defeito, pode ser causa até de rescisão unilateral desse contrato. Agora, se a administração especificou algo que ela, sabendo ou não atendia ao tipo de uso que ela iria fazer, aí não é um problema do fornecedor. Aí é um problema da administração que analisou e avaliou mal aquilo que ela precisava e aquilo que ela contratou. Tudo bem? É mais ou menos como se ela tivesse contratado a aquisição da vacina errada. O problema é um problema de sarampo, aí contratou a aquisição da vacina para poliomielite. Então, o problema aí fica com a administração. Prosseguindo. Então, como é que fica a questão da obrigatoriedade? Olha, a gente parte da lei básica, né? A lei matriz, a lei 10.520. Para a lei 10.520, isso está literalmente dito lá, pregão é uma modalidade facultativa, ou seja, onde é cabível o pregão, daria para realizar também discricionariamente, a administração poderia optar por fazer concorrência, a depender dos limites de valores, poderia utilizar a tomada de preço ou convite. Lembrando que para o pregão independe do limite de valor. Mas nos termos da lei, e aí você fica atento para o enunciado.
enunciado ou contexto da questão. Neste aspecto da obrigatoriedade, o enunciado está falando acerca da 10.520 ou não, é totalmente pertinente. Por quê? Porque, a depender do que está dito no enunciado ou no contexto do item da questão, isso pode mudar. Então, pregão, nos termos da lei, é a modalidade facultativa. Agora, o decreto recente, 2019, completando um ano aí, o decreto recente diz o seguinte: a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica. Então, não basta ser pregão, porque tem pregão presencial e pregão eletrônico. Vamos ver. A utilização da modalidade pregão na forma eletrônica é obrigatória. O que significa? Se a administração... Então, aqui está a administração. Aqui está a administração. Aí, o objeto que ela quer contratar, o objeto. Ela percebeu, ela verificou, pela análise de mercado, que é um bem ou serviço comum. Feito isso, a gente precisa saber qual é a modalidade licitatória. Então, licitação. O próximo passo é verificar se a licitação realmente é obrigatória ou se é alguma das hipóteses de inegibilidade ou dispensa de licitação. Mas a licitação sendo obrigatória, a gente quer saber qual é a modalidade. Nos termos do decreto 10.024, esse decreto ele vale no âmbito da União. Aí existe uma divergência. Professor, mas esse decreto ele vale no âmbito da União para os 3 poderes ou só para o Poder Executivo? Apesar das divergências pela independência dos poderes, aqui é para Poder Executivo. Eu já fiz uma bagunça, vou ter que apagar. Então, se o enunciado falar que é um órgão do Poder Executivo Federal, ou se ele falar nesse decreto, você já sabe que se o contexto da questão fala que é bem e serviço comum, é obrigatória a modalidade pregão e não somente o pregão, tem que ser o pregão na modalidade, no mecanismo eletrônico de realização. Beleza. Deixa eu apagar a bagunça que eu fiz aqui, porque agora eu vou ter de escrever por cima aqui da parada. Vou apagar aqui. Você já anotou aí? Tudo certo. Então, quando é que vai ser obrigatória? Quando é que vai ser obrigatória? Pelos órgãos da administração federal direta. Então, aqui, se ele colocar simplesmente órgãos da administração federal direta, que eu acho que eu vou colocar, aí você nem leva em consideração aquela distinção entre legislativo e executivo e legislativo, ou judiciário. Você coloca, tá ok. Então, é obrigatório pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias federais, pelas fundações públicas federais e pelos fundos especiais. Ambos aqui, vai colocar da União. Então, se quem deseja contratar e, portanto, precisa licitar, for um órgão da administração federal direta, uma das autarquias federais, uma das fundações federais ou fundos especiais, é obrigatória a modalidade pregão e na forma eletrônica. Coloque esse detalhe. Você deve estar me perguntando, professor, mas e como é que funciona no caso das estatais? Como é que funciona no caso das
empresas públicas e das sociedades de economia mista. A gente vai ver agora. Então, indiscutivelmente, se ele mencionar o decreto 10.024, ou então ele falar que quem está licitando é um órgão da administração direta federal, autarquia, fundação ou fundos especiais, como o Fundo de Diretriz e Base da Educação, o SUS, se for algum fundo especial, é obrigatória a modalidade licitatória pregão na forma eletrônica, se o que se pretende contratar são bens e serviços, bens ou serviços comuns. Agora vamos ver como é que funciona nas estatais. Como é que ficaria no caso das estatais, em relação às estatais? Aí aqui é o seguinte, a gente vai ter de conjugar a Lei 13.303 de 2006, que é o Estatuto das Estatais. Nós tivemos aula aqui no canal sobre essa lei, sobre uma parte aí do Estatuto, e conjugar essa lei com o que diz o decreto 10.024 de 2019. Então, o que diz a lei? Por quê? Porque as estatais exploradoras de atividade econômica, elas seguem este estatuto. Olha, adoção preferencial da modalidade de licitação pregão, O próprio Estatuto das Estatais, lá no artigo 32, inciso 4º, artigo 32, inciso 4º, da Lei 13.303, diz claramente que a adoção preferencialmente da modalidade de licitação pregão. Beleza? Para a aquisição de bens e serviços comuns, isso nós já sabemos, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Vejam que isso aqui é o texto da Lei 13.303, que, na verdade, copiou o texto da Lei 10.520 para não haver dissonância na definição daquilo que é cabível para a modalidade pregão. Então, a própria Lei das Estatais diz que, preferencialmente, quando se tratar da aquisição de bens e serviços comuns, e ela diz o que são bens e serviços comuns, aqueles que podem ter padrões de desempenho e qualidade fixados objetivamente no edital, considerando as especificações usuais utilizadas no mercado. Aí, o que diz o decreto? O decreto diz assim, olha, aplica-se o decreto subsidiariamente, ou seja, naquilo que a lei não tratar, ela trata. As empresas públicas e a sociedade de economia mista e suas subsidiárias. O que significa isso? Olha, nós temos empresas públicas e nós temos sociedade de economia mista e nós temos subsidiárias de dois tipos. Nós temos as prestadoras de serviço público e nós temos as exploradoras de atividade econômica. As exploradoras de atividades econômicas. O Estatuto das Estatais, ou seja, esta lei, ela só se aplica para empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica. Repetindo, o Estatuto, a Lei 13.303 de 2016, somente vai regulamentar e ser aplicado às empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica. Portanto, as prestadoras de serviço público não se enquadrariam nessa regra. Acontece que o decreto 10.024 diz: aplicam subsidiariamente às empresas públicas, sociedade de economia mista subsidiárias. Então, vai se aplicar quando? Vai se aplicar nas prestadoras.
Por quê? Porque as prestadoras, a lei não diz nada, a lei própria das estatais não diz nada sobre elas. Então, na lacuna da lei das estatais sobre prestadoras, porque a lei das estatais, a 13.303, é claríssima em dizer: esta lei, este estatuto 13.303 só se aplica para as exploradoras de atividade econômica. Então, aquelas que não são exploradoras, a gente vai aplicar de maneira subsidiária, ou seja, na falta de uma lei própria, a gente aplica o decreto. E o decreto diz o quê? Que é obrigatório o pregão eletrônico. É obrigatório o pregão eletrônico. Então, é assim, olha. Nas empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica, é preferencial. Olha a palavra. É preferencial a modalidade pregão. Prestem bem atenção. Empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica, o pregão é preferencial. O melhor é que se faça pregão, mas não é obrigatório. Tá se ligando? Não é obrigatório, é preferencial. E aí pode ser na forma eletrônica, que é o mais comum, ou na forma presencial. Mas o fato é que, para as exploradoras de atividade econômica, pelas regras vigentes, vale a preferência. Agora, quando se tratar de empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias que sejam prestadoras de serviço público, aí o pregão eletrônico é obrigatório, desde que sejam bens e serviços comuns. Eu quero que vocês coloquem, eu não vou avançar se vocês entenderam esse detalhamento. Nós temos duas, coloca aí nos comentários, entendi perfeitamente. Entendeu o quê? Que são duas categorias de estatais. Existem as estatais exploradoras de atividade econômica e, para elas, o estatuto próprio delas, a 13.303 de 2016, o estatuto próprio delas, diz que o pregão é preferencial para elas. Agora, o decreto 10.024 diz para aplicar o próprio decreto de forma subsidiária, ou seja, no caso de estatais que sejam prestadoras de serviço público, a modalidade pregão na forma eletrônica é obrigatória, será obrigatória. Se vocês entenderam isso, eu estou tranquilo e aí a gente avança para o próximo tópico. Eu disse que a aula hoje seria com calma e com detalhamento e aprofundamento, lá com o dedo na ferida. Coloca para mim nos comentários se está ok, se eu posso avançar. Beleza. Bom, todo mundo dizendo que entendeu, que está ok, então eu vou avançar. Vou avançar. Beleza. Agora a gente entra numa coisa que, sem dúvida nenhuma, as chances de você não encontrar esse tema lá na sua prova de concurso são raras. E se você ainda fizer muitos concursos até ser aprovado, eu apostaria que você vai encontrar esse tema nas provas. Bacana? Se você fizer o próximo concurso, que é a nossa expectativa, o próximo concurso já passar, pode ser que você não encontre fases do pregão. Eu só te pergunto, lá nas questões do episódio anterior, episódio 92, que nós fizemos o raio-x, apareceu ou não apareceu com frequência a questão das fases do pregão? Então, vamos lá. Primeira fase interna. A fase interna, eu quero que você memorize para sempre. Ela tem um sinônimo, é a fase preparatória. Nas provas das várias bancas, tanto aparece fase interna como aparece fase preparatória. Tanto faz. Não tem problema. Aí,
Na fase interna, o primeiro destaque, que é um primeiro passo que acontece na fase interna. A autoridade competente, Esta autoridade competente, sempre que você vir a expressão autoridade competente ou na lei, ou numa questão, ou num material teórico, a autoridade competente não significa pregoeiro. Quando se falar literalmente autoridade competente, normalmente é a autoridade máxima do órgão ou entidade ou uma autoridade abaixo dela para quem ela delegou poderes. Mas o fato é, a autoridade competente é sempre um nível hierárquico bem acima do pregoeiro. Pregoeiro é cachorrada se comparado com a tal autoridade competente dita em lei. Então, nosso primeiro passo é compreender o significado da expressão autoridade competente no contexto da lei do pregão. Entendido isso, agora você não vai fazer confusão entre autoridade competente, que é uma coisa, pregoeiro é outra coisa, e equipe de apoio é outra coisa distinta ainda. Então, na sua cabeça, você já vai trabalhar com 3 categorias. Lá no topo, a gente tem a autoridade competente, que normalmente vai ser a autoridade máxima do órgão ou a quem ela delegou. Vamos pensar num tribunal? A rigor, a autoridade competente seria o presidente do tribunal. Mas ele não vai ficar cuidando dessas filigranas todas. Então, ele delega esses poderes para o diretor-geral do tribunal. Tudo bem? Mas é a autoridade competente. Veja que o nível está bem acima da próxima. Aí, na lei do pregão, você vai ter uma outra categoria de agente, que é o pregoeiro. Nós vamos ver quem pode ser o pregoeiro, quem é que designa o pregoeiro, quais são os requisitos para se tornar pregoeiro. E, além disso, envolvido diretamente com as licitações na modalidade pregão, tem uma coisa que a lei chama de equipe de apoio. Equipe de apoio. Bacana? Professor, uma dúvida comum eu recebo dos alunos. Como é que faço para estudar a lei seca? Isso que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu peguei a lei seca, dissequei, esquematizei, compreendi. Quando eu vou estudar a lei seca para os meus concursos, eu faço a mesma coisa. É fácil isso? Não. Faz uma primeira leitura panorâmica, uma segunda leitura para dividir por grupos, e aí a próxima leitura já é uma leitura de pesquisa, porque você já agrupou os temas, agora você vai só sintetizando e esquematizando. Pode ser no sistema de mapa mental, fluxograma, esquemas mesmo, e aí você vai dissecando a lei. Mas para dissecar uma lei, você precisa compreender dentro do contexto da lei o que significa cada expressão. Então, no momento que eu bato o olho numa lei e eu percebo que no contexto do que a lei regulamenta, eu tenho 3 categorias de agentes, um agente chamado autoridade competente. Aí existe uma regra de direito que ele diz: o legislador não usa palavras inúteis. Então, se numa hora ele chamou autoridade competente e depois ele fala pregoeiro, a maioria das vezes é que não são sinônimos. E aí, no próprio contexto da lei, você consegue perceber que a autoridade competente é uma coisa, pregoeiro é outra, e a equipe de apoio já diz respeito a outra categoria de agentes. Então, texto da lei não é só memorizar o texto da lei, porque senão, na hora que ele fizer uma pequena paráfrase, uma pequena articulação, um pequeno raciocínio com base nas informações da lei, você vai rodar, porque você não tem a compreensão. Então, o primeiro passo, compreensão. Então,
a autoridade competente deve. Então, esse dever não é dado ao pregoeiro, esse dever não é dado à equipe de apoio. É um dever da autoridade competente. Professor, mas quem é essa autoridade? Vai depender da estrutura regulamentar e legal de cada órgão ou entidade para saber quem é que tem esse poder de autoridade com ascendência hierárquica sobre o pregoeiro e, portanto, sobre a equipe de apoio. Podemos avançar? Lá vai. O que esse cara vai ter que fazer? Isso na fase interna. Essa fase interna, anota uma coisa sobre fase interna. Fase interna. Os interessados do ramo ainda não foram convidados, não foram informados, ainda não se divulgou para a sociedade a pretensão licitatória. Ainda não se divulgou para a sociedade a realização de um procedimento licitatório. Se qualquer pessoa for ao órgão e perguntar, eles vão informar, vai dar acesso. Isso não é sigiloso. Mas a administração ainda não tomou a iniciativa de mostrar à sociedade como um todo que ela está iniciando um procedimento para escolher itens, produtos e licitantes com quem ela vai contratar. Então, é a fase pré-licitatória. Você quer um marco divisório? Faz o seguinte na sua cabeça. Divulgação do instrumento convocatório. Coloca um marco. Vamos colocar um marco aqui, ó. Vou colocar uma linha para não ficar pensando solto. Olha aqui, ó. Aqui, então, você vem aqui e você vem aqui. Este marco temporal, esse marco temporal foi a divulgação do instrumento convocatório. O instrumento convocatório mor principal, indispensável no pregão é edital. E ele vai ter um instrumento auxiliar, eu vou falar deles aqui, eles aparecem em prova, que é o aviso. Edital e aviso de edital, que é um extrato, um resumo. Mas vamos lá. Então, a divulgação do edital e de seu aviso, que é o marco temporal. Só que marco temporal? É o seguinte. Tudo o que estiver antes, tudo que fora feito no tocante a esta licitação, a esse pregão, dentro da administração, dentro do órgão entidade, tudo que fora feito antes, chama-se fase interna ou preparatória. E tudo que foi feito daqui em diante é fase externa. Então, qual é o marco temporal? A divulgação, a publicidade do instrumento convocatório. É o pontapé inicial da fase externa. Tudo que ficar antes, mas que foi feito dentro do órgão, dentro da entidade, no propósito de se realizar este pregão, tudo que fora feito antes, chama-se fase interna ou preparatória. Coloca para mim nos comentários se isso agora está claro como um dia na sua cabeça. Aí a gente avança. Então, tudo que nós vamos falar aqui sobre os deveres, tudo que nós vamos falar sobre os deveres desta autoridade competente está na fase pré-divulgação do instrumento convocatório, a fase preparatória. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer uma justificação fundamentada, documentada, da necessidade de contratação. Ele vai dizer o que contratar, por que contratar e qual é a necessidade de interesse público imediata que vai ser atendida por essa contratação. E por que precisa da contratação para atender isso? Vai colocar preto no branco, no papel. Primeiro passo. Ah, professor, então quer dizer que quando eu for trabalhar na equipe de apoio, na assessoria de uma autoridade, em matéria de licitação, é isso que eu vou fazer? Eu vou ter de aprender a colocar o preto no branco, no papel,
uma nota técnica justificadora da necessidade da contratação, é isso que você vai fazer, meu querido, minha querida. É isso que vai fazer, um trabalho muito divertido e de altíssima responsabilidade. Próximo passo, a autoridade competente vai definir o objeto do certame. É nessa hora que você vai ter de mostrar a expertise de olhar para o mercado, perceber as especificações e colocar no papel, definir o objeto. Isso aqui usa-se um documento chamado termo de referência. O que você vai fazer? Você vai descrever, preto no branco, papel, vai descrever padrões de desempenho e qualidade baseado nas especificações usuais do mercado para aquele bem ou aquele serviço, que permita você adquirir o produto que melhor atenda ao interesse da administração, sem favorecimentos ou desfavorecimentos ilegais. É isso que você vai fazer ao definir o certame do objeto. Deixa eu te dar um exemplo. Sabe quando uma determinada, na verdade, não só uma montadora, mas uma determinada montadora, ela tem um determinado veículo, modelo sedã, por exemplo, e ela tem duas motorizações, um motor altamente potente e um motor mais fraco. Se isso não for colocado na sua especificação, das duas uma, ou você vai colocar um automóvel sedã para transportar ministro do Supremo que tem um motor muito possante, vai gastar muito, ou então você vai comprar uma viatura para a polícia que precisa, às vezes, desempenhar altas perseguições, pensa, Polícia Federal, Rodoviária Federal, a PM, Polícia Civil, precisa empreender alto impulso e velocidade, mas você esquece, você dá um deslize na definição do objeto, na especificação, e não coloca o motor mais potente. E aí, claro que esse licitante vai ganhar o certame, por quê? Porque o motor menos potente significa produto similar, porém mais barato, e aí ele vai ganhar no menor preço. E você vai ter contratado um item inadequado para a finalidade específica do uso público daquele item. Se ligou no movimento? Então vamos lá. Além disso, a autoridade competente vai ter de definir as exigências de habilitação. E aqui vai seguir os artigos. Porque aqui o que acontece? A Lei 10.520 não detalha satisfatoriamente tudo o que se pode exigir em matéria de habilitação. Mas a própria Lei 10.520, lá nos seus finalmente, tem um dispositivo que diz: aquilo que esta lei não tratar adequadamente, supletivamente aplica a 8666. Então, aqui você vai aplicar os artigos. Quais artigos? Os artigos 27 a 31 da Lei 8666/93, que trata dos requisitos, detalhes da habilitação. Então, orientado por aquilo que está na lei, você vai listar, deixar de forma bem evidente e clara, lá no seu edital, as exigências da habilitação. Então, isso aqui você coloca onde? Na minuta do edital. O que é uma minuta? É o documento pronto, revisado, quase perfeito, que só está faltando a assinatura. Tecnicamente, qual é a diferença entre a minuta e o documento em si? A minuta é exatamente o que vai ter no documento, só que antes da assinatura, da subscrição desse documento pela autoridade competente. Beleza. Próximo, essa autoridade competente deve definir as sanções por inadimplemento. Inadimplemento é o quê? É descumprimento das regras licitatórias
e descumprimento do contrato. Então, inadimplemento das regras licitatórias ou inadimplemento, descumprimento. Inadimplemento é sinônimo de descumprimento do contrato. Do contrato em si. Beleza. Além disso, a autoridade competente vai definir as cláusulas do contrato. Vai definir as cláusulas do contrato. Professor, por que o senhor está detalhando nesse nível? Porque volta e meia, mesmo para concursos da área não jurídica, às vezes até área de analista administrativo de tribunais, cobram dissertações sobre licitação. E lembra que uma boa dissertação, uma boa redação, você tem que trabalhar o tópico e dar exemplos, contextualizar, explicar. Aí é a hora que essa aula vai entrar em ação. Então, esse aqui vai colocar na minuta do edital e você vai definir as cláusulas do contrato, inclusive com a fixação dos prazos para fornecimento e entrega. Isso aqui vai ser feito na chamada minuta do contrato. Eu não sei se você sabe, mas por exigência da própria 8666/93, a Lei Geral de Licitações e Contratações, que deve ser aplicada nos casos do pregão também, diz que, como anexo ao edital, um dos anexos obrigatórios do edital é a minuta com as cláusulas do que vai ser o futuro contrato. Claro que tem uma cláusula, que é a cláusula do preço, por exemplo, que não vai estar nessa minuta ainda. Mas as principais cláusulas de garantias, prazos e outros detalhes vão estar na minuta do contrato. E uma das cláusulas que vai constar da minuta do contrato, que segue em anexo ao edital da licitação, inclusive no pregão, são as cláusulas contratuais principais, inclusive a cláusula que fixa os prazos de fornecimento, forma de pagamento e por aí vai. Então aqui nós estamos na letra A. Na letra A, ou seja, o primeiro passo importantíssimo da fase interna. Eu quero que vocês me digam, está tudo tranquilo até agora? Estamos num ritmo bom? Estão compreendendo? A cabeça já pesou de tanta informação? Coloque o seu feedback aí que eu quero saber. Ângelo Magalhães. É o seguinte, a Lei 13.303 literalmente diz que ela própria só se aplica para empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que sejam exploradoras de atividade econômica. Ó, passou um mosquito aqui, um bicho aqui, eu vou acabar comendo ele. Beleza? Tranquilo. Chão besouro, é do grande. Isso aí é praticamente uma janta. Eu deixo a janela aberta para circular uma apura aqui e a coisa entra, os bichos entram. Bacana? Beleza. Então, eis aí a resposta. Até porque a Lei 13.303 de 2016, ela regulamenta o artigo 173 da Constituição. E o artigo 173 da Constituição trata exclusivamente das estatais que sejam exploradoras de atividade econômica. Isso é a literalidade do artigo 173 do texto constitucional. Portanto, como o Ângelo tinha a dúvida aí, a dúvida respondida é o seguinte, de forma bem assertiva. A Lei 13.303, que é o Estatuto das Estatais, somente se aplica para as estatais que sejam exploradoras de atividade econômica. Atividade comercial, industrial, financeira e de serviços privados. Prosseguindo. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. A definição do objeto, que é esse item aqui, olha, esse aqui, deverá ser precisa, olha o que eu falei, vê se conecta com o que diz a lei, suficiente, porque não pode faltar um detalhe que acabe permitindo entrar uma coisa que não seja adequada ao interesse público, clara, vedadas, ou seja, proibidas especificações que, por excessivas
irrelevantes ou desnecessárias limitem o caráter competitivo. Esta parte final aqui, olha, esta parte final, ela garante o princípio implícito da competitividade. Basicamente, está sendo dito o seguinte: a definição do objeto não pode ficar nem aquém e nem além do estritamente necessário para se permitir a escolha e contratação daquilo mais adequado à administração, a proposta mais vantajosa. Então, essa definição aqui também visa garantir a escolha da proposta mais vantajosa. Então, desse dispositivo da Lei 10.520, claramente a gente encontra dois importantes balizadores da licitação, de qualquer licitação. Quando você faz uma definição precisa, suficiente, clara, isso promove a escolha de uma proposta mais vantajosa. E mais vantajosa não é só preço, também é a qualidade de desempenho, a qualidade técnica do produto ou serviço. E a segunda parte, ou seja, proíbe especificações no edital que sejam excessivas e acaba restringindo a competitividade, excluindo previamente candidatos importantes, que sejam irrelevantes, que não guardem nenhuma pertinência com o interesse público ou que sejam desnecessárias. Então, esse tipo de exigência vai restringir indevidamente o caráter competitivo, vai violar o princípio implícito da competitividade, que apesar de ser um princípio implícito, ele é muito relevante, é muito caro, muito importante para a licitação. Feito isso aí, a gente avança para, ainda continuando na fase interna, só que agora a gente vai para o passo B. Aquilo foi só o passo A, passo B, do que se faz na fase interna. Lembrando, fase interna é a fase preparatória. Aqui são os autos. O que são os autos? Não tem a ver com automóvel. Antes isso se fazia de forma física, agora é eletrônico. Os documentos vão se iniciando, ou seja, um primeiro documento determinando a realização da licitação e por aí vai. Esses documentos vão sendo agrupados. Documento 1, página 1, documento 2, e eles vão sendo juntados numa sequência cronológica. Então, a autuação é você ir agrupando numa sequência numerada, rubricada e cronológica dos documentos que vão sendo materializados dentro de um procedimento. Então, tem a instauração, tem a fase interna. Então, tudo isso vai sendo documentado e vai sendo autuado. Quando é autuado no meio físico, gera aquele encartado, sabe aqueles autos do processo? Hoje isso é feito de forma eletrônica. E na forma eletrônica é o seguinte, documento 1 vem primeiro, documento 2 segundo e assim sucessivamente. É a autuação eletrônica. Mas aí formam os autos, ou eletrônicos ou físicos, do procedimento do pregão. O professor ainda tem autos físicos? Lembre-se que o Brasil é muito grande. Lembre-se que existem prefeituras que ainda não têm um SEI, um sistema todo eletrônico informatizado para sustentar a digitalização de todo o processo. Oxalá um dia chegue a isso, mas ainda não é bem assim. Beleza. Então, os autos do procedimento do pregão, como é que vamos a partir dos autos ver qual é o processo? Olha só. Olha só. Deverá constar a justificativa das definições acima referidas. Então, cada uma daquelas definições, cada uma delas será materializada em documento, ou documento papel
ou num documento eletrônico que vai sendo autuado um após o outro na sequência cronológica do momento em que vai sendo produzido. Salvo raríssimas exceções, não se respeita o momento cronológico. Então, primeiro detalhe. Segundo detalhe, nestes autos, nessa documentação, deverá constar os elementos técnicos indispensáveis sobre os quais estiverem apoiados as definições. O que é isso? Definiu-se que o automóvel tem de ser de motorização diesel. Por quê? Qual é a especificação técnica, a fundamentação técnica, o estudo técnico que levou a essa definição? Entende? O tipo de papel vai ser um tipo de papel tal. Qual é o elemento técnico indispensável para eu concluir o porquê? Então, essa anexação aos autos dos elementos técnicos, da materialização das justificativas, estudos, testes técnicos que foram feitos, é para você encontrar o porquê daquela definição. Quais definições? Todas aquelas definições que nós vimos no item A. Estamos no item B da fase interna. Conseguiu perceber a lógica? Então, na verdade, esses autos que estarão disponíveis para a consulta de qualquer cidadão, esses autos deverão, fundamentadamente, de forma técnica e documentada, justificar tudo o que foi feito dentro da fase preparatória. O porquê de tudo tem de estar lá. Além disso, nesses autos, deverá constar o orçamento dos bens. Gente, quando você vai comprar alguma coisa, ainda que pela internet, esses dias eu fui comprar um negócio que é um carregador de bateria de carro, o carro está ficando muito parado, está descarregando a bateria. Um carregador, fui consultar pela internet. Descobri qual era a marca, o modelo que era ok, aí eu fui pesquisar na internet. Eu achei preços de quase 200 a preços de 90 e poucos. Aí, dentro desse preço, dessa margem de preço, eu fui ver qual era o fornecedor que tinha 5 estrelas, que tinha muitas vendas, que tinha elogios de quem comprou. Aí eu achei lá um preço que não era nem o mais barato, nem o mais caro. 101 pouquinho. Então, mas eu fiz um orçamento antes. Este orçamento é saber, a administração precisa contratar a aquisição de canetas esferográficas. Quanto que é a média de preço no mercado? Então, faz-se uma pesquisa de preço, uma cotação de preço, e tira-se uma média. Então, aqui é a média de preço. Com base nessa média de preços, a gente sabe qual é o orçamento, quanto vai custar o total dos bens ou serviços a serem licitados. Esse orçamento é elaborado pelo órgão ou entidade promotora, realizadora da licitação. Então, claro, estão todas as informações. Por quê? É um referencial, é justamente para a administração não contratar nem superfaturado, nem por um preço tão ínfimo que ela já sabe que vai dar problema no mercado. Se a média de preço está em 100, alguém vai oferecendo o mesmo item por 5, você consultou lá 20 fornecedores. A média de preço deles estava mais ou menos, não ia muito mais do que em torno de 100. Aí vem alguém oferecendo o mesmo produto por R$5, proposta manifestamente inexequível. Aí você vai aplicar o artigo 48 da 8666. Mas para isso você precisa ter o orçamento. O orçamento. De quanto estimadamente. O orçamento é sempre uma estimativa com base em cotação de preços no mercado. Cotação de preços. Com base em cotação de preços. Prosseguindo. Fase interna. A autoridade competente deverá designar. Então, quem arma
o circo, né, é a autoridade competente, que a gente já sabe que é a autoridade de hierarquia mais elevada dentro daquele órgão, dentro da entidade que vai realizar a licitação na modalidade de pregão. Ela deve designar quem? Então, ela deve designar um pregoeiro e a respectiva equipe de apoio dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. Esses servidores aqui, olha, esses servidores devidamente capacitados, vou apagar aqui, começou errado, não tem jeito. Capacitados, treinados, né? E efetivos, preferencialmente efetivos. A equipe de apoio, quando fala respectiva equipe de apoio, ou seja, a equipe que vai dar apoio ao pregoeiro. Professor, mas a autoridade máxima lá não tem uma equipe de apoio? Ele vai ter a assessoria. Normalmente essas autoridades de nível mais elevado têm um gabinete, gabinete não é um espaço físico, ou seja, é um conjunto de servidores que lhe presta um suporte técnico e executório. Então, essa autoridade competente vai ter a sua assessoria, vai ter uma assessoria permanente para essas questões e muito mais, ou um gabinete. Ou seja, um quadro de servidores que lhe prestam o suporte técnico e executório de atividades. Agora, o pregoeiro, para conduzir uma licitação que às vezes vem lá 50, 100 licitantes, ele vai ter um staff, uma equipe de apoio, que está subordinada ao pregoeiro. Então, a liderança, o comando, a chefia do procedimento licitatório propriamente dito está do passo a passo, do realizar, está com o pregoeiro. E esse pregoeiro vai contar com uma equipe de apoio de pessoas capacitadas, treinadas, conhecedoras da matéria e do tema, que vão lhe assessorar, vão lhe apoiar naquela realização de licitação. Atenção! Quais são as atribuições do pregoeiro mais a equipe? Ou seja, esse conjunto, ou seja, o pregoeiro não está sozinho, ele está com uma equipe apoiando nas tarefas, lhe prestando assessoria e execução das tarefas. O que eles devem fazer? Pregoeiro com sua equipe de apoio. Primeiro, eles são encarregados do recebimento das propostas e dos lances. Lembram que no pregão presencial os lances são verbais. Então, a equipe, juntamente com o pregoeiro, vai estar ordenando quem é que tem uma sequência, quem é que vai sendo chamado para dar os lances, e vão sendo anotados esses lances. Vai sendo produzida uma ata. Então, recebimento das propostas, proposta inicial e dos respectivos lances sucessivos. Vai ver isso com calma ainda. O pregoeiro, com sua equipe, é responsável por fazer a análise de sua aceitabilidade das propostas, dos lances, e sua classificação. Qual é o melhor lance, qual é o segundo melhor, e por aí vai. E fica a cargo também do pregoeiro, com sua equipe, fazer o quê? Fica a cargo de fazer o quê? A habilitação, a verificação da documentação do licitante vencedor, aqui não se habilita todo mundo, e também da adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Sabe o que você vai encontrar muito em prova? Você vai encontrar muitas questões dizendo que a adjudicação é competência da autoridade superior, da autoridade competente. Não. Não. Se liga nesse detalhe. Nem a habilitação, nem a adjudicação fica a cargo da autoridade competente. A autoridade competente vai fazer o quê? Ele vai fazer o ato final, a homologação. E a validação de tudo, a gente vai ver mais adiante. Então, muita atenção. Você vai encontrar uma infinidade de questões anteriores e as próximas também,
querendo fazer uma confusão, querendo pegar a competência que é legalmente dada ao pregoeiro e dizer que é competência da autoridade competente, ou vice-versa. Então, competência da autoridade competente, além de todas aquelas que nós estamos vendo e já vimos aqui, uma muito importante, homologação, que é o ato final de encerramento da validade do pregão, a homologação fica com a autoridade competente. Agora, a habilitação de licitante e a adjudicação, que é a entrega a ele da declaração de que ele é o vencedor, isso aqui fica a cargo do pregoeiro e sua equipe, especialmente é ato do pregoeiro. Olha aí, ato do pregoeiro. Ato do pregoeiro. Aí. Está tranquilo até agora? Fala para mim. Está tranquilo ou não está? A Rafaela Sol está dizendo o seguinte: tem alguma média para mais ou para menos para declarar um preço manifestamente inexequível? Jurisprudência do TCU, jurisprudência de outros tribunais e doutrina. Não existe um percentual, nem na jurisprudência, nem na doutrina, que seja considerado manifestamente inexequível. Isso vai depender da razoabilidade, da proporcionalidade e vai depender especialmente da competitividade daquele mercado, a competitividade daquele tipo de item produto. Olha, num mercado muito competitivo, em que os preços diferenciam de centavos, uma diferença de 10% pode ser gigantesca. Agora, já para outros mercados, uma variância de até 40% não é tão grande assim. Então, existem certos mercados, ramos alimentícios, que a disputa de preços, caneta, borracha, lá, a variação de preço é centavos. Então, não tem uma variância tão grande em percentual. Tudo muito ali competitivo. Agora, já existe outro tipo de item e serviço que há uma variância, uma oscilação muito grande. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Rafaela, depende do caso a caso, do item e do serviço que está sendo licitado. Prosseguindo, agora tem a chamada fase externa. Acontece que eu já sei que a cabeça de vocês já está pesando de tanta informação que eu estou entuchando aí, e nós já estamos no adiantado da hora. Isso já era a minha programação. No próximo episódio, já avisa amigos e inimigos para assistir os últimos 2 episódios e esperar ao vivo o próximo. No próximo episódio, a gente continua daqui, deste momento, porque a fase interna é a fase da licitação valendo, da licitação propriamente dita mesmo, onde entra disputa, entra licitante, entra recurso, entra tudo. Então, espero que você tenha gostado desta aula até agora. Quer colocar nos comentários. Hoje a gente tem que julgar a aula, hoje não tem jeito. A aula é hashtag top, é hashtag épica ou é hashtag canônica? A escala é assim, tópica, épica, canônica. Como é que você avalia essa aula de hoje? Como é que foi o impacto aí dessa aula de hoje? E aí, eu já aproveito para... O Ângelo falou, hashtag canônica, já gritou logo lá. Aproveito para agradecer a participação de vocês aí e conto com a presença de vocês para a segunda parte dessa revisão teórica, que é sem dúvida nenhuma, a parte mais importante ainda do que nós já vimos. Tudo que nós já vimos foi direcionado para responder questões de provas que vocês já viram. Mas o que está por vir é ainda mais para resolver ainda um volume maior de questões. Então, amanhã, no próximo episódio, episódio 94 do nosso Raio-X da Questão, eu te aguardo para a gente fazer mais uma aula, mais um episódio do nosso Raio-X da Questão, episódio número 94. Espero que seja também mais um episódio canônico. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário no vídeo, compartilhe com os amigos e eu te aguardo no próximo episódio. Uma boa noite. Tchau, tchau.